Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para fazer a atualização do canal com um assunto que foi polêmica no último carnaval dessa semana agora, né, que terminou. É sobre o caso da Baby Consuelo e a Ivete Sangalo, aquela polêmica que a internet está discutindo sobre, né? Não venho aqui para questionar quem está certa, quem está errada, não interessa isso. Eu venho aqui para passar um ponto de vista é, voltado aí para aquilo que eu aprendi no Espiritismo e aquilo que eu acredito quanto pessoa cristã e espírita. Ah, não vou entrar em detalhes no sentido de falar se eu acho que a Baby está certa ou a Ivete está certa, porque isso aí não interessa. Eu acho que isso são posicionamentos que cada uma das duas tiveram conforme a sua cultura, a sua religião, as suas crenças ou as suas descrenças. Isso daí é uma coisa íntima de cada uma delas. É que eu também vi tanta bobajaiada na internet, né? Uns defendendo uma parte, outros defendendo outra. Mas aí, aqui é um canal de educação e a gente também pode dar o nosso bitaco, né? Nada impede que a gente fale também. Fica a critério de cada um agregar ou desagregar as palavras que serão ditas aqui com relação a esse assunto. Bom, Carnaval é uma festa popular, cultural. Acontece em muitos países do mundo. Eu acho que são poucos os países que não têm uma festa desse tipo. É uma festa considerada pagã, né? A sua origem é antiga e tem a ver com as sociedades pagãs, tidas como idólatras. Só que a gente não pode apenas ficar preso a isso, porque o carnaval ele faz parte da cultura dos povos, sobretudo aqui no Brasil, que é um país diverso, um país aberto a todas as crenças, né, onde o sincretismo religioso é algo assim muito forte, muito presente aqui no nosso país e sempre vai ser, até mesmo porque tem raízes históricas coloniais, né? Nós tivemos, como todos sabem, um período longo de colonização, depois de monarquia, de escravização, de catequização dos indígenas, né? Depois de escravização dos indígenas também e depois da população preta, advinda de África. Então, e nós tivemos as crenças europeias, aonde tudo se misturou e deu ao que nós temos hoje, um povo totalmente religioso e com várias vertentes. O que eu achei insuportável, mas não critico, é o fato da Baby Consuelo ser uma artista que estava ali lucrando, né? Porque ela não estava cantando de graça, ela estava ali lucrando, como muitos evangélicos, né? Que são artistas, lucram, cantam nesse tipo de festa. A Cláudia Leite também é outra, né, que mudou a letra de uma música. Eu nem sei o nome da música, eu não curto as canções dela. Ela, quanto pessoa, também não sou adepta, né? Mas, assim, o que eu fico besta é que essas pessoas ganham dinheiro
com essas festas ditas pagãs, dita festa de pecado, festa ímpia, né, como eles chamam, e se utiliza dessas festas para tentar impor a sua crença sobre os outros. Aliás, os evangélicos, né, salvo algumas exceções, logicamente, que não dá para generalizar, mas assim, a maioria deles não pede licença para falar com a gente sobre as suas crenças. Quando chegam te oferecendo um panfleto, quando chegam te oferecendo a palavra deles, né? Chegam oferecendo a sua conversão. Eles não perguntam se você está afim de ouvir aquilo. Eles não perguntam se você tem uma crença à parte, se você está afim, se você dá licença para eles falarem. E isso é coroado quando eles dizem lá que vai ter o tal do arrebatamento, que seria a vinda de Jesus Cristo para recolher aqueles que nele se converteu, né, acredita, segue, enfim. E eles acham que só eles são detentores dessa conversão. Então eles querem impor a sua religião, eles querem impor as suas crenças aos outros, fazendo utilidade de um desrespeito para com as outras pessoas. Falando de Jesus, que foi todo amor, que foi todo respeito, que foi todo carinho, porque Jesus não impunha a sua palavra. Eu não sei onde é que eles acham na Bíblia a questão de impor a palavra deles. Né? E, então, assim, eu achei descabido, não era ali o momento, mas eu compreendo que a espiritualidade, que eles chamam de Deus, né? Eles são tão arrogantes que eles acham que falam com Deus, né? Mas, assim, eu chamo de espiritualidade, porque Deus mesmo, não vai descer para falar com você. Você é um pecador. Nós somos seres humanos que erramos, que estamos muito aquém da perfeição, muito aquém daquilo que nós seremos um dia, da cristandade. Mas tudo bem. Eu chamo de espiritualidade. E eu sei que a espiritualidade, ela se utiliza mesmo do homem, seja ele. E aí quando eu falo homem, tá? É o homem científico, né? Não é homem e mulher, é homem sem gênero. O homem numa totalidade, a humanidade. Ele se utiliza de qualquer ser humano, melhor dizendo, então, para passar a sua mensagem. Então, ele pode se utilizar do rico, do milionário, né? Como ele também pode se utilizar do paupérrimo, do morador de rua, né? Para passar o aprendizado, o ensinamento. E então, sim, ele pode ter se utilizado, a espiritualidade pode, e acredito que tenha feito, se utilizado da Baby Consuelo para falar aquelas palavras, que na crença dela está correta. Mas Deus também é justo, e também penso eu que se utilizou do contraponto chamado Ivete Sangalo, mostrando ou demonstrando que, opa, peraí, não é o momento e nós não autorizamos você, baby, a falar neste momento sobre esse assunto. E não é por uma falta de crença da Ivete Sangalo. Ivete Sangalo é uma pessoa boa, uma pessoa generosa, tem trabalhos sociais muito bonitos, já ouvi falar disso. Mas porque ali realmente não era o momento. Não era o momento. Então, assim, é uma falta de respeito muito grande para com as pessoas que pensam outra crença, que exercem outra religião. Eu não posso querer impor a minha crença no espiritismo para todo mundo. Porque a minha crença, ela tem que fazer bem a mim primeiro. Quem tem que se transformar com a minha crença sou eu e não os outros. Não cabe a mim
a transformação do mundo. Cabe a mim a transformação do meu próprio mundo. Porque quando eu me utilizo impositivamente da minha crença para tentar transformar a crença dos outros, infringindo nele, colocando neles como se fosse algo até obrigatório, eu não estou levando em conta o mandamento cristão, que é amar ao ser humano como Jesus nos amou. Porque nem Jesus impôs nada. Tem lá aquela parábola do rico, né, que questionou Jesus. O que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus não obrigou o jovem rico a vender suas fortunas, né? Ele deu a letra. Ele apenas ensinou, porque o rapaz perguntou, ele respondeu, olha, quer me seguir? Então você vai lá e vende toda a sua fortuna, distribui o que você arrecadar entre os pobres e aí você me segue. Esse é o roteiro. Mas em momento nenhum Jesus falou, vai lá, vende o negócio e vem aqui agora que eu estou esperando. Não, não é assim. A conversão, seja para que religião for, ou seja para que crença for, ela tem que ser espontânea. Ela não pode ser uma coisa empichada por ninguém e muito menos ameaçada por ninguém. No sentido de ameaça, sabe? Que eles têm muito disso também. Ou você vem, né? Ou você se converte, ou Jesus vai vir, vai levar todo mundo, vai deixar você, ou quando você morrer, você vai para o inferno. O que é isso? Que absurdo é esse? Então, o que a Ivete fez, no meu ponto de vista, foi colocar essa limitação. Opa, peraí, quem é você? Para marcar dia e hora para a vinda de Jesus. Porque para ter o arrebatamento tem que ter a vinda de Jesus. E nem o próprio Jesus Cristo disse quando e se viria. Ele não prometeu a vinda dele. Ele prometeu a vinda de um consolador, que na nossa concepção espírita é a doutrina dos espíritos, que diz para você que a vida não termina quando o corpo de carne falece, mas que a vida continua e que você vai e vem várias vezes aqui nessa terra, nesse planeta. Mas não pode ser uma coisa empichada, sabe? Não pode ser uma coisa colocada goela abaixo e você tem que aceitar isso. Não, não é assim. Ela tem que ser espontânea, ela tem que ser uma coisa vinda do seu coração. Ela tem que ser um chamado e um atendimento desse chamado. Tem uma figura muito bonita na internet, eu acho que a gente encontra ela na internet, ao qual Jesus está na calçada na calçada e na frente dele tem uma porta. Eu acho que ele chega em uma casa, né, pelo contexto assim, ele chega em uma casa e ele bate na porta. Pensa em Jesus batendo na porta. Jesus, uma autoridade que poderia entrar, até transpor aquela porta ali se ele quisesse. Mas Jesus, ele obedece às leis. Dentre elas, as leis da física, que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, no mesmo momento e no mesmo espaço. Então, Jesus, ele não impõe a sua presença dentro da casa, ele bate na porta. E humildemente ele espera o dono da casa abrir. Analogicamente, conta-se lá no Espiritismo que esse bater na porta de Jesus é o nosso coração. Jesus, ele bate na porta e ele espera a gente abrir a porta. E quantas vezes ele bate na porta e nós não abrimos a porta e ele vai embora. E tudo bem, ele volta depois. Ele volta depois. Porque ele só quer que a gente abra a porta quando a gente realmente estiver querendo estar com ele.
querendo que ele faça parte da nossa vida, da nossa história, das nossas ações. E aí sim haverá uma conversão verdadeira. E esse é o verdadeiro arrebatamento. É ele vir te buscar para transformar você em pessoa melhor, em alguém que quer e faz diferente do que fazia antes. Mas não tem que ser nada imposto. E aí também se falou lá, Baby Consuelo, né, do tal do Apocalipse. O que é isso? Quando a gente fala de Apocalipse, geralmente as pessoas lembram do fim, né, de algo terrível que vai acontecer, de acontecimentos mortíferos, né, de bombas, de guerras, de... Não! Nós já estamos vivendo o Apocalipse já faz muito tempo. Olha o que nós estamos fazendo com a natureza. Olha como é que está o planeta Terra superaquecido. Tem lugares que não chovia, agora está alagado. Tem lugares que chovia pra caramba, agora está deserto. Olha as temperaturas do último ano. A sensação térmica no Rio de Janeiro teve um dia que chegou a 60 graus Celsius. Lá nos Estados Unidos também. Então, assim, isso é o verdadeiro apocalipse. Já ontem e hoje de manhã eu ouvi novamente a mesma notícia na Globo, de que a revista Nature, 2 brasileiros cientistas, colocaram um artigo na revista Nature, que é uma das, se não for a mais respeitada revista científica do planeta. Esses 2 brasileiros, que eu não sei do nome agora, publicaram um estudo deles nessa revista super conceituada, de que em 2050 é a data limite para a Amazônia, para que a humanidade ultrapasse a questão ambiental na Amazônia. É um ponto de não retorno que eles falam, né? Que por mais que a gente pare de desmatar, de queimar, não vai adiantar, não vai mais ter retorno. Então, o momento de agir é agora. Isso não é um apocalipse. Isso é um apocalipse também. Só que aí eu fui buscar no Espiritismo, né, as leis que a gente tem. E dentre elas tem a lei da destruição, que diz aqui, no capítulo 6, a destruição, ela é uma lei natural? Perguntando. E os Espíritos respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais destruição é apenas transformação. Que por um objetivo ou mais, a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, assim, as coisas para melhorar, às vezes pioram. E assim, é da natureza, né? É a mesma coisa, a gente vai arrumar nossa casa. Você vai arrumar um quarto, a cozinha, você tem que tirar tudo de dentro dos armários, dos guarda-roupa, né, das gavetas. Você tem que limpar tudo, então fica aquela zona, aquela bagunça. E depois você coloca no lugar de novo, quando tá tudo limpinho. Então, para você arrumar a casa, você tem que bagunçar. Para que a gente queira, né, passe a ter um planeta saudável, talvez seja necessário a gente ultrapassar algumas barreiras não muito boas. Talvez seja necessário a gente, para respeitar a natureza, ultrapassar certos pontos de destruição da natureza. Sofrer um pouco na carne com o calor, com a chuva, com os terremotos, com os maremotos, né? Mas uma coisa é muito bem clara dentro do Espiritismo. Tudo faz parte de um grande sistema que está sempre, sempre, sempre em progresso e evolução. E que Jesus, ele é o governador planetário. E que nada aqui está ao léu. Tudo está como tem que estar.
E tudo está coordenado por essa grande força espiritual que muitos chamam Jeová, outros chamam Oxalá, outros chamam Jeová, outros chamam Buda, outros chamam Shiva, eu chamo de Deus. Outros chamam de todo, não importa, eu chamo de Deus. Então tudo está coordenado. Agora, se Jesus vai vir, não sei. Não sei. Pelo menos até onde nós lá no Espiritismo sabemos e estudamos, ele não deixou data nem hora. Ele não prometeu a vinda. Quando ele foi indagado sobre isso, ele falou de um consolador. E ele falou que estaria conosco até o final dos tempos. E ele também falou que quando existisse 2 ou mais falando sobre ele estaria entre esses 2 ou mais. Então, antes de tudo, a gente tem que ter um pouco de respeito pelas pessoas. Porque ali no carnaval tinha cristãos de todos os segmentos possíveis. Tinha budista, talvez tinha muçulmano, talvez tinha até evangélico, talvez tinha candomblessista, ubandista. Talvez tinha até alguns evangélicos. Mas quem é baby do Brasil para vir marcar dia e hora para a vinda de Jesus? Quem é ela? Será que ela é um ser tão especial assim, tão divino, para conversar diretamente com Deus e saber a data certa? Se nem os grandes profetas bíblicos nunca disseram nada sobre isso? E sem levar em conta que, de repente, ela pode ter sido usada também, né? Tem numa festa de carnaval. Vamos pensar aqui pela parte espiritual. Uma festa de carnaval, né? Tem ali espíritos de tudo quanto é tipo de qualidade. Tem espíritos protetores, porque, sim, Deus, ele é misericordioso. Então, sim, ele salva muitos ali de se perder moralmente, espiritualmente, até fisicamente, né? Então, assim, a equipe espiritual, a gente sabe que ela trabalha, assim, imensamente durante os 365 dias do ano, mas trabalha muito mais nesses 5 dias, uma semana de carnaval. Isso é certo. Isso é nítido. Não precisa ser espírita ou evangélico ou católico para saber disso. É óbvio, no carnaval a energia toda muda. Então, a parte espiritual, sim, ela trabalha muito nessas épocas. Muito nessas épocas. Da mesma forma que tem espíritos bons trabalhando, dando sustentação, livrando as pessoas, aqueles que não merecem sofrer por alguma coisa, é livrado, mas também tem a outra parte espiritual. Tem muito espírito zombeteiro, tem espírito alcoólico, né? Tem espíritos que se aproveitam ali daqueles que têm mais libido, né? Para questões sensuais. Então, tudo é uma dualidade, tem as duas coisas. Por que que só a Ivete foi usada para se contrapor aquilo? Porque é isso que os evangélicos estão falando, que a Ivete foi usada pela boca do mal para combater a palavra do anjo que estava junto da Baby Consuelo. Ué, mas não pode ter sido o contrário? A Baby Consuelo não pode ter sido usada por um espírito brincalhão e zombeteiro para se passar pelo ridículo ali na frente de todo mundo? E a Ivete não pode ter sido usada por um anjo do bem para, de repente, livrar a amiga, porque elas são amigas. Livrar a amiga de coisa mais ridícula ainda, de uma passagem mais ridícula ainda, porque se a Ivete não desse o corte nela ali, ela ia continuar falando até Deus sabe quando. Então a gente tem que pensar nisso. Pode ter acontecido tantas coisas ali que a gente não viu, que os nossos olhinhos
tão pouco evoluído, não consegue enxergar com a matéria, né? Então, assim, não tem certo nem tem errado, né? Não tem certo nem tem errado, tem questões de crenças e a gente tem que respeitar todos, pelas suas crenças ou suas descrenças, mas a gente tem que respeitar todos, não pode impor as nossas crenças para quem quer que seja, se aproveitando, porque ali tem milhões de pessoas, né, e se aproveitando para se aparecer ou para trazer a palavra. E mesmo que ela tenha sido usada, né, a Baby Consuelo, por uma entidade do bem, mas a gente também tem que pensar sempre na questão do respeito aos outros. Talvez não era a hora nem o momento, né? E talvez surtiu o efeito que ela queria, né? De chamar a atenção, de se sobressair aos demais, né? Ganhou mídia, porque assim, todos estão falando sobre isso, né? Já fazem 2, 3 dias que isso aconteceu, mas todos estão falando sobre isso, ou já falaram sobre isso. Mas assim, a única coisa que não dá para fazer é ficar hostilizando uma ou outra, né? Porque a Ivete também foi bacana, livrando a amiga lá de continuar falando, né? Talvez a Ivete tenha dado um corte e falar, meu, não é hora. Beleza, não é hora, né? Vamos. Talvez as palavras, né, que Ivete usou chocou, né? Ai, vamos macetar, não sei o quê. Talvez as pessoas tenham se chocado por isso. Nossa, zombou, né? E ainda mais depois que aconteceu o evento lá no carro alegórico no carro de som da Ivete, né? Acho que um dia depois, ou 2, sei lá. Aí foi castigo. Não, foi ciência mesmo. Explodiu lá um negócio, deu curto-circuito. Isso é uma coisa explicada pela ciência. Não tem nada a ver com castigo, não, porque Deus não castiga ninguém. Deus ama a todos nós. Deus e Jesus nos espera chegar até Ele por nossa vontade, com o nosso coração aberto, porque somente assim a verdadeira conversão acontece, sem imposição, sem ameaças por parte de quem quer que seja. E aí sim, abrir a porta quando Deus e Jesus baterem. E eles vão nos receber como o pai recebeu o filho pródigo, que saiu da fazenda exigindo a sua herança, torrou todo o dinheiro em festas, noitadas, e depois, quando não tinha mais nada, voltou para casa. E foi recebido com festa pelo pai, né? Então é assim que Deus e Jesus querem nos receber na sua casa, com festa, com alegria, porque somos os filhos pródigos dele. Mas sem ameaça, sem imposição, sem confrontamento, sem julgamentos. É isso que eu acredito. Espero que você tenha curtido, né? E aí compartilha também, vai que outras pessoas precisam ouvir essas palavras, né? Primeiramente, essas palavras foram para mim mesma. Depois eu vou assistir de novo, né? Porque quando a gente fala essas coisas espirituais, primeiro é para a gente mesmo. Depois, para espiritualidade, para outras pessoas que acham, né, que precisam, que a espiritualidade vê que precisa ouvir aquilo dali. Quem sabe outras pessoas não precisam ouvir essas palavras que eu disse, para não ficarem, sei lá, tristes por não serem evangélicas, né? Tudo bem, né? Tudo bem. Jesus, às vezes, até prefere os ateus, né? Porque a gente vê aí várias situações onde os ateus, os agnósticos, os descrentes, às vezes fazem muito mais do que os crentes, do que os cristãos, do que os evangélicos, católicos, espíritas, enfim, né? Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, tá bom? Sem culpa. É assim que é. Até os próximos carnavais.
porque haverão outros carnavais virão. E todos nós estaremos aqui, se Ele permitir. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal, podendo ajudar, se torne membro. E comenta aí o que você achou de tudo isso, tá? Se gostou desse conteúdo espiritualístico, qualquer coisa eu trago mais, né? E é isso. Podendo ajudar no Pix, 252-791-61802 ou 11-98075-8181. Bom, qualquer valor já ajuda bastante. Beijos, até a próxima. Tchau.